Oi, eu sou Luísa Mandetta. Se não conseguir sair de um ciclo que é destrutivo e reflexões sobre a vida foi um tema importante para você, fica nesse vídeo porque eu quero conversar sobre dois pontos. Que um dos 27 tipos do Enneagrama trazem como talvez um dos nortes importantes para a vida, infelizmente, que pode estar presente em qualquer um de nós, independente de ser esse tipo ou não. Se você não conhece o Enneagrama é uma sabedoria que traz a compreensão, a explicação dos seres humanos através de 27 padrões básicos de personalidade, pelo menos, fazendo com que a gente entenda profundamente, né, as motivações, os comportamentos e o pensamento e a visão de mundo de cada um desses 27 subtipos e principalmente como ele pode se reintegrar a algo que faça um pouco mais de sentido para não ficar só preso na personalidade e traçar um caminho ali do desenvolvimento. Você vai se achar em um dos 27 subtipos, isso é uma constante para talvez 98% das pessoas, e você vai ter a chance de encarar algumas coisas que são podem ser muito difíceis, mas também, né, o presente de conseguir se desenvolver num tempo ali relativamente rápido em relação a outras possibilidades, ou né, seguir sozinho num caminho de autocompreensão, ou algumas outras linhas de estudo, porque o Enneagrama é uma sabedoria muito cirúrgica, pode ser muito cirúrgica, pode ser muito transformadora, dependendo do nível de compreensão e principalmente de aplicação na sua vida que você pode fazer uso. E o Enneagrama faz essa leitura, essa tradução dos comportamentos repetitivos através de 9 pontos. Então você vai estar descrito ali em um dos 9 pontos. E hoje eu quero falar de 2 tópicos específicos de um ponto que, por um acaso, está lá no alto do símbolo, que seria o ponto 9, né, representado pelo tipo 9 no Enneagrama. Ele é um físico predominante e ele está lá no topo do símbolo do Enneagrama, fazendo com que a gente entenda que ele pode também reprimir essa força física, são gigantes, adormecidos, se eu puder resumir de alguma forma, e ele traz algumas características, são características bem interessantes, fazendo com que muitos estudiosos entendam que o 9 seria a mãe das outras 8 paixões. Então, sendo 9 ou não, talvez esses 2 pontos estejam na sua vida muito presentes. Saber disso pode fazer com que você saia de uma rota que pode ser muito danosa para você, tá bom? Eu quero falar sobre autodestruição e sobrevivência, falando através da janela do 9 autopreservação. O 9 autopreservação é um subtipo do 9 que encontra um instinto autopreservação dominante com a paixão da inércia, da assídia, que seria a paixão do 9. Inércia não tem a ver com paralisação em relação ao trabalho, a coisas, né, miúdas da vida, porque geralmente o 9 ele é muito realizador, ele é um físico predominante, ele pode ser uma formiga para fazer um trator, na verdade, né, para trabalhar, para executar, mas é uma inércia, ou uma indolência, ou uma preguiça espiritual, né, mas não é uma preguiça de ser. Então, muitos tipos 9, eles podem ter uma dificuldade enorme de saber quais são ou qual é um grande sonho, né, uma grande vocação, uma grande missão, um grande propósito de vida. E olha que combinação perigosa, uma força gigantesca, um medo muito grande de entrar em conflito, aí vai fazendo com que ele vá se conformando. Então, minha família quer que eu faça tal coisa, eu faço, a esposa quer, eu faço, o marido quer, eu faço, né, o mercado, as coisas, ele vai indo, né, ele vai indo assim, de uma maneira, né, se ele estiver muito saudável, de uma maneira muito positiva, né, entendendo que existem leis que vai levando mesmo, que não adianta muito a gente ir contra uma certa lei da natureza, mas de uma maneira negativa, e todos nós temos uma força gravitacional para baixo, né, se a gente não se cuidar, se a gente não estiver, assim, constantemente refletindo e melhorando, a gente tende a se perder para a nossa paixão, no caso do 9, é a paixão da preguiça de ser. Então, piscou o olho, passou 12 anos, ele está fazendo uma coisa que não era para ele fazer, né? Então, não é que ele não esteja fazendo, mas não está conectado com um grande sonho, com uma grande vocação, com algo que grita dentro dele. Repara que isso tem tudo a ver com a sobrevivência, que é um dos pontos que eu quero falar. Por quê? O 9 pode ter um grande esquecimento de si. E repara que você pode ser tipo 9 ou não, mas isso costuma ser uma constante para várias pessoas. Se você é ser humano de uma certa maneira, por mais assertivo, de sucesso e resultado que você tenha, de uma certa maneira você esqueceu várias coisas, né? Meio que engenheiro do Havaí. Você tá ali sendo engenheiro, mas você queria mesmo estar no Havaí, entende? Então é natural que a gente suprima, né? Que a gente coloque ali embaixo do tapete alguns grandes sonhos, porque tem uma vida real para viver, né? É talvez uma das grandes ambivalências. E aí, eu vou me dedicar a um estudo, a algo mais, sei lá, intelectual, algo que eu gosto, algo que faça muito sentido para mim, ou eu vou pagar os boletos, né? Então, talvez para grande parte de nós,
essas dúvidas, que são dúvidas acerca de uma reflexão maior e a vida prática, esteja ali norteando grande parte das nossas decisões. E a gente sabe também que o 9, ele vai ter uma orientação um pouco mais por fazer, né? E não necessariamente por fazer em relação a algo significativo para ele, mas muitas vezes para o outro, porque ele trouxe ali uma ferida muito grande, uma ferida, um pavor de ser abandonado, e ele entende que se ele manter a harmonia e não se colocar, não se posicionar, talvez esse abandono, que é muito doloroso, não chegue, tá? Aí o que acontece com o 9, a autopreservação? Porque ele encontrou com o instinto de autopreservação dominante, e o instinto ele é forte, né? Ele que tende a ganhar do título. E o instinto de autopreservação, ele quer sobreviver. Ele quer cuidar de coisas práticas, ele quer ser um pouco individualista, então vai ter uma ambivalência ali entre um cuidar de si e a questão do 9, que é o esquecimento de si. É interessante, alguns tipos novos, a autopreservação, você olha para ele e fala assim, talvez ele seja 5, né? Você olha para ele e fala, talvez ele seja um 8, né? Até a página 2. Daqui a pouquinho você já percebe que ele é um 9 autopreservação, mas é uma dúvida que acontece muitos e muitos 9 autopreservação. Ao longo ali da minha jornada, né, de mais de 10 anos de atendimento, vem identificado como 5 e são 9 autopreservação, assim, de carteirinha. E aqui denota uma das ambivalências, né, porque o 9 que pode ser aquela pessoa mais apática, mais, né, deixa a vida me levar, mas conforme ao ambiente, ele vai ter um grau ali de individualismo que o 5 tem, né? O 5 é bem focado numa grande meta e ele vai fazer aquilo acontecer. O 5 é o mental predominante. Então, isso pode ser uma das ambivalências, né? Que talvez possa ser positiva em relação ao instinto autopreservação dominante. O instinto autopreservação dominante, ao 9 saudável, vai fazer com que ele seja prático, com que ele seja realizador, com que ele tenha muita facilidade, inclusive, em dizer não para algumas coisas, que ele tende a ser uma dificuldade 9, traz várias nuances ali positivas. E ao 9 não saudável, que é a nossa tendência aqui, vai potencializar uma coisa muito desafiadora, né? Que é a questão do sedentarismo, assim. Então, eu vou cuidar de sobreviver e não de viver. Né? Repara que, de uma certa forma, se todos nós analisarmos, né, honestamente, em alguns períodos da vida ou em alguns pilares, né, da vida atual, a gente está sobrevivendo e não vivendo. Né, e não colocando significado e não fazendo aquilo de uma maneira assim pensada, planejada, estratégica, que tenha a ver com algo que vá fazer sentido daqui, sei lá, 10, 15 anos, né? Então, alguns de nós, a gente já não tem mais o domínio do tempo, por exemplo, na nossa mão. Então, se antes eu tinha, sei lá, 2h30 sobrando do meu dia para estudar, para ter um descanso ativo, para fazer algo positivo, agora esse tempo foi drenado por exemplo, redes sociais. Então, de uma certa forma, se a gente não se cuidar, piscou o olho, a gente está sobrevivendo. E é uma coisa muito forte aqui no 9 autopreservação. 2 pontos que eu quero trazer, então, nesse vídeo, como, assim, ponto fundamental para você que é 9, para você que é um terapeuta que trabalha com 9, para você que ama um 9, autopreservação, é isso, sabe? Então, essa sobrevivência. E também para todos nós que não somos 9, né? O quanto 9 é autopreservação, tanto que a gente pode refletir acerca disso. Sobrevivência versus viver uma vida significativa. Ponto-chave para o desenvolvimento do tipo 9, ok? Autopreservação. O outro ponto que eu queria falar é um ponto que acontece muito também nesse subtipo e que pode ter a ver com várias outras pessoas que não se encaixam nesse subtipo, que é a autodestruição. Olha que interessante a gente saber isso, pra gente não cair nessa armadilha e se preparar antes, para entender que isso é uma distorção, uma loucura, né? Naranjo dizia, a nossa personalidade é uma loucura, que a gente inventou para sobreviver, então é um viés, é uma janela apenas, né? A gente costuma ser muito defensor das coisas que a gente acredita, mas isso é meramente ali alguma coisa que foi moldada em você, isso foi moldado e pode ser desmoldado também, né? Então, outro dia eu estava lendo uma piada, era uma piada grande, mas mais ou menos assim, né? Cada nacionalidade, né? Cada representante de nacionalidade encara uma mosca no café, né? E aí eles estavam brincando, o americano tira a mosca e toma o café, né? O brasileiro joga o café e a mosca fora, e o chinês joga o café fora e come a mosca. Né, porque eles não têm o hábito, no geral, de tomar café. Então, assim, tomar o café ou comer a mosca não tem muito a ver com a essência do ser humano. Tem mais a ver com como ele foi moldado, com a sua cultura, assim como um monte de coisa na nossa vida. Então, essa autodestruição que a gente pode encontrar no 9, em vários de nós que não somos 9, desde coisa micro, tá? Então, é bem comum você ver 9 autopreservação,
que são comediantes, por exemplo, e que fazem comédias muito fortes em relação a isso, sabe? A autodepreciação. Se autodepreciam, a gente vai ver bastante isso também no 9 sexual, mas existe isso forte aqui no autopreservação também, que é uma depreciação, uma autodepreciação, se tratar de forma menor. E aí, isso tem um impacto gigantesco dentro do relacionamento, tá? Então, é comum. A 9 autopreservação, isso eu atesto aqui nos atendimentos individuais, é comum que ele tenha como uma meta de vida fazer o outro feliz. E olha que armadilha. Se isso é uma meta de vida minha, então quanto mais infeliz for o outro, repara, o pessoal do Enneagrama, acompanha comigo, porque repara que isso é muito parecido com 2, a autopreservação. Então, se isso é uma meta de vida e me faz, né, encontrar mais a minha identidade a partir disso, quanto mais destruído for essa outra pessoa, melhor para mim. Porque aí eu estou colocando significado para algo que tem a ver com a minha identidade, que é deixar a vida do outro melhor. E aí você vai ver vários 9s, autopreservação, culturalmente um pouco mais mulher, mas os homens também, em relacionamentos assim, olha, horríveis, né? Eu tô pensando aqui um pouco mais nos relacionamentos íntimos, mas isso naturalmente vai acontecer, uma parte da vida que vai transbordando para relacionamentos profissionais também. Em relacionamentos que eles são colocados para baixo, em relacionamento que eles são manipulados, que eles são humilhados, que eles são presos, que eles são tolhidos, né, na sua identidade, aquela questão linda do relacionamento, né? Então, existe uma campanha, né, muito forte para que a gente seja feliz, né, de forma, né, enfim, solteiros, né? E o ser humano ele é muito complexo, né? Naturalmente vai ter gente muito feliz solteira, vai ter gente que preferiu estar solteira, não estou falando só de, né, por exemplo, pessoas que escolheram a vida religiosa, mas tem gente que escolheu, né? Não vou falar que é o símbolo social, não, mas tem umas pessoas que escolheram ser solteiras e são felizes da vida. Eu estou falando das pessoas que têm vocação para o relacionamento e que estão solteiras de alguma forma e que podem ter até um trauma mesmo de relacionamento, porque essa experiência de relacionamento foi tão, assim, traumática e desesperadora que elas começam a projetar a vida de forma que isso não seja possível. E não é que não é possível. Uma das coisas mais bonitas que tem na vida e que mais fortalece o ser humano, para quem tem vocação para relacionamento, é um baita de um relacionamento saudável, né? Com altos e baixos, com brigas, com desentendimentos, mas com pessoas que estão ali, ó, dispostas. Elisa, qual que é o tipo que combina mais com o tipo? Não tem isso na vida real. Pessoas maduras que estão dispostas a entender o que é um relacionamento e construir esse relacionamento junto, são pessoas que vão ficar juntos apesar de todos os desafios e de toda a campanha de marketing contra. Então, essa força que 2 pessoas saudáveis, né, como identidade, como uma pessoa só, como deveria ser, né, o atributo de um relacionamento, essa força é que o 9 não saudável não vai experimentar, porque ele meio que entra com tudo e o outro suga tudo dele, e ele vai estar o tempo todo se sentindo devedor, o tempo todo se sentindo menor. Por quê? Porque pelo medo de ser abandonado, ele doou a alma ali para outra pessoa, por se sentir inferior. Então, qual foi a desconexão dele com algo maior? O Enneagrama chama isso de ideias sagradas, né? Então, ele se desconectou com o amor divino. Então, eu tive uma desconexão com o amor divino. Eu não faço parte de um todo. Eu sou muito inferior às pessoas. Eu tenho menos valor. Tudo isso é percepção da personalidade. Não tem nada a ver com a realidade. Então, o 9 começa a perceber que ele tem menos valor, que ele é inferior. Repara, quantas e quantas pessoas, ou você mesmo, que não é um 9, que isso faz absoluto sentido. Esse trabalho muito certeiro que o 9 pode fazer de autodestruição, né, de autossabotagem, a origem se dá nisso. Então, eu sou menor, eu não faço parte de algo, e para estar aqui dependendo, né, ficando com alguém, porque ele se sente dependente de alguém, tem uma ferida muito grande do abandono, eu vou me propor a ser o band-aid daquela pessoa, né, estancar o sangue daquela pessoa ali que tem muito sofrimento. Então, geralmente, a gente vai ver mulheres 9, né, homens, né, também, mas, assim, aquele relacionamento clássico, sabe, da mulher 9 que escolheu alguém bem cheio de traumas e comportamentos que são comportamentos bem abusivos e que humilham os outros, simplesmente porque ela entendeu que a vocação da vida dela é fazer um outro feliz. Então, quanto mais infeliz o outro tiver, melhor para ela. Tudo isso em níveis muito profundos e muito complexos, porque se você for entrevistar alguém, né, ninguém vai falar, não, eu queria uma pessoa bem
assim, sabe, bem cheia de problemas mesmo, com histórico de vida horrível, com interpretação de vida horrível, com vida completamente disfuncional. Eu queria assim mesmo alguém, sabe? Ninguém sonhou com isso, né? Mas a realidade, principalmente aqui dos atendimentos, me mostram que isso é uma constante para alguns subtipos. Hoje falando do 9, autopreservação. Por quê? Desconexão com o amor divino, uma desconexão e uma desvalorização de si, e uma necessidade muito grande, no fundo, de não ser abandonado. Então, mais fácil vai ser eu não ser abandonado se eu tiver uma gama de pessoas ao meu redor, bem dependente dos meus serviços, e por isso eu, né, muito parecido com o tipo 2, inclusive, por isso eu me anulo, por isso eu deixo todas as minhas coisas para trás, mas no avançar da idade vem um ressentimento muito forte. Vem coisas muito pesadas, né, do estilo assim, quando a gente vai chegando mais próximo de 50, a gente precisa responder algumas perguntas, que são as perguntas, né, as grandes perguntas, né, que a gente veio fazer aqui, depois de ter construído o básico. E aí o 9 se percebe nesse momento, assim, eu vivi a vida de outra pessoa, a minha vida não fez muito sentido, né? Eu fui muito sobrecarregado, então roubaram, né, toda a minha vitalidade, a minha energia, e não há muito o que fazer agora. Você sendo 9 ou não, essas duas questões, né, de autodestruição e de sobrevivência, são temas que vale bastante a pena você pesquisar. Muito a pena, sabe, no seu histórico de vida, nos seus relacionamentos de agora, lembrando que não foi prometido pra gente um relacionamento. Então é altamente possível e esperado, inclusive, que se tenha uma vida sem relacionamento. Porque muitas pessoas, aqui um pouco mais as mulheres, estão em relacionamento unicamente para não estar sozinha. E isso pode ser uma grande chave de uma desilusão e de um sofrimento muito grande. Ao passo que sozinha ela teria a oportunidade de construir uma identidade completamente diferente, né? Então, nenhum relacionamento é perfeito, a gente vai se construindo ao longo da vida. Eu atesto isso aqui, né, no meu casamento de mais de 17 anos, nas centenas de casamentos, né, das pessoas que eu atendo. Então, a gente vai se construindo ao longo da vida, mas a maioria dos relacionamentos terminarem, dos casamentos pelo menos, é muito estranho. E a maioria das pessoas estarem em relacionamentos que estão péssimos também é muito estranho. Então vale muito a pena a gente ver isso, que muitas vezes são verdades, né? Será que eu sou inferior mesmo? Será que eu tenho que, né, me doar tanto para pessoas que são assim tão, né, disfuncionais? Será que eu tenho que olhar a vida dessa questão de ficar me autodestruindo o tempo todo? Quem não tem um grande sonho está se destruindo. O que você está fazendo no seu dia, né? De 8 a meio-dia, de meio-dia a 6. Então isso também é um tipo de autodestruição. Quando eu não falo não para o outro, eu estou destruindo meus sonhos, né? Mas Luiz, eu nem tenho sonhos, então você está se destruindo também, né? Por que você não pensou ainda num grande sonho? Então são dois temas importantes para quem é 9 autopreservação e para quem tem alguma questão com isso, seja lá qual for o seu subtipo. Autodestruição e sobrevivência. Como é que tá esses dois temas na sua vida? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que tem e que gostaria, que precisaria conhecer a sabedoria do Enneagrama de uma forma simples, profunda, respeitando a tradição do Enneagrama, mas também aplicável no dia a dia. Curta o vídeo e comente se você quiser receber sempre os meus conteúdos em primeira mão. Beijo no coração, até o próximo vídeo.